Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao 6 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? O que me chama a atenção nesse texto é o fato de Deus olhar para um povo que está participando de uma igreja. Um povo que se reúne para supostamente adorar a Deus. Um povo que se vê como vivo. Um povo que se vê como servos de Deus. Como crentes, quem sabe, em Cristo. No entanto, a carta é um confronto a tudo aquilo que as pessoas daquela ocasião e daquela igreja imaginava. É um confronto aos seus conceitos e aos seus valores. Embora aquele povo achasse que eles estavam bem, mas a constatação de Deus é que eles estavam mal. Embora aquele povo entendesse que eles estavam vivos, mas a constatação de Deus é que eles estavam mortos. E por certo eles não sabiam disso. Porque nós podemos ter uma convicção e uma constatação a nosso respeito que pode não ser a mesma de Deus. Podemos estar então muito enganados a respeito de nós mesmos. Sabe, queridos, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos ouvidos para aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Para que então, quando chegar num grande dia, não venhamos então descobrir que todo o tempo que nós vivemos enganando a nós mesmos. E vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida com Deus e entender que de fato nunca servimos a Deus como deveríamos servir. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, embora elas estejam na igreja, embora elas participem do culto, mas elas não têm vida. Elas não têm cor. Elas não têm o Espírito de Deus em suas vidas. E por que não dizer nesta noite, através desse texto, que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão vivas fisicamente, mas na verdade estão mortas espiritualmente. É isso que esse texto está dizendo, que na sua grande parte as pessoas estavam
segunda constatação de Deus, mortos espiritualmente. De que adianta eu e você estarmos vivos fisicamente, se para com Deus estamos mortos? E essa é a constatação que eu também faço no século 21, num tempo que nós estamos vivendo, onde, embora as igrejas e templos estejam lotados, mas talvez esses templos, igrejas estejam lotados de mortos. Cemitérios de mortos vivos. Cemitérios de mortos vivos. Se é que você me entende, e se é que você está entendendo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração, talvez você não tenha o diagnóstico de Deus, de que você, quem sabe, possa estar vivo, mas morto. Pastor, está tudo bem comigo? E esta igreja, quem sabe, achava que estava tudo bem. Pastor, eu estou bem com Deus. E esta igreja, quem sabe, achava que estava tudo bem com Deus. Mas quando nós vamos para os sinais, para as evidências de vida com Deus, nós não encontramos os sinais vitais, os sinais de vida na pessoa. Quando nós trazemos para o contexto físico que nós nos encontramos, alguém que está vivo, ele tem batimentos cardíacos, ele tem temperatura, ele tem pulsação, ele tem circulação. Quando alguém vai dar o diagnóstico de que alguém morreu fisicamente, ele percebe que esta pessoa morta fisicamente não tem, ou seja, está ausente os batimentos cardíacos. O coração cessou os batimentos. A pulsação não existe mais. A respiração para. E a temperatura cai e a pessoa fica gelada. E talvez este não seja o diagnóstico de muitos hoje que, muito embora estejam dentro da igreja, mas estão frios, porque estão mortos. A frieza espiritual é um dos sinais de morte espiritual. Vou repetir. A frieza espiritual é um dos sinais de morte espiritual. As pessoas estão mortas espiritualmente. As pessoas estão sem vida. As pessoas estão sem cor, sem fogo, sem batimentos espirituais, sem pulsação espiritual. A prova disso são as reuniões de oração. Em toda e qualquer igreja, em toda e qualquer denominação, as reuniões onde tem menos pessoa são as reuniões de oração. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm desejo de orar. Há quem diga que eu não tenho tempo de orar. Na verdade, nós temos tempo para orar. O que nós não temos é desejo pela oração. Falta-nos tempo para orar. Temos tempo para bater um papo com um amigo. Temos tempo para um churrasco. Temos tempo para assistir um filme. Temos tempo para brincar, passear, ir no shopping. Mas nós, via de regra, não temos tempo para orar. Sabe por quê? Porque a oração não é uma prioridade. Mortos espirituais. Ao olhar no espelho, cada um de nós, ao parar um pouco a nossa vida e perguntar a nós mesmos acerca do nosso estado espiritual, será que nós não já estamos em decomposição? Porque aqueles que, se você olhar o texto que nós lemos, vai falar acerca daqueles que aqueles que já estão à beira da morte. O texto fala daqueles que estão mortos espiritualmente, mas o texto fala também daqueles que estão morrendo espiritualmente. Aqueles que estão vivos espiritualmente, talvez estejam fracos espiritualmente.
Os sinais da morte já estão se aproximando dele e ele parou de orar, ele parou de meditar, ele parou de ter vida com Deus, ele perdeu o desejo de estar congregando e você percebe que a pessoa começa a se enfraquecer na fé. E ele caminha a passos largos para uma morte espiritual. É por isso que precisamos nas igrejas, de um grande mover do Espírito de Deus trazendo vida. É por isso que nós, como líderes, pastores, precisamos clamar para que o Espírito de Deus sopre. E quem sabe o cenário seja o cenário de Ezequiel 37, salvo engano, acerca do vale de ossos secos. Estamos em meio de um vale de ossos secos que exemplifica morte espiritual. E nós precisamos clamar por um sopro do Espírito sobre cada um de nós, trazendo vida. Trazendo vida. No livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo escreve dizendo: e vos vivificou, charamassou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como noutros tempos também. O pecado nos mata espiritualmente. Mas sabe quem nos vivifica? Jesus. Ele nos vivifica. Uma vez ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados. Lembra quando nós estávamos lá insensíveis? Porque outro sinal de morte espiritual é a insensibilidade. A pessoa não sente mais nada, está morta. Chegue diante de uma pessoa morta fisicamente e converse com ela, ela não ouve, ela não fala, está inerte, está gelada. Não adianta você gritar aos ouvidos do morto, ele não vai ouvir nunca, está morto. É por isso que tem tantas pessoas dentro dos templos que nunca muda de vida, porque está morto. Só o Espírito de Deus pode operar e trazer uma ressurreição espiritual. Uma certa feita eu estava numa igreja, o culto estava ali a todo vapor e Deus ministrou no meu coração dizendo: eu vou fazer de você, eu vou te usar para que mortos espirituais sejam ressuscitados. A necessidade hoje do Brasil é de que mortos espirituais sejam ressuscitados, pessoas sejam vivificadas em Cristo Jesus. O interessante desta carta é que o Senhor diz: eu conheço, eu sei as tuas obras. Ninguém melhor do que Deus para nos conhecer. Deus conhece os sentimentos mais profundos do teu coração. Deus conhece as motivações do teu coração. E o interessante é que nós frequentemente queremos enganar Deus. Não sei se você já tentou enganar Deus, mas parece que eu e um bando de pessoas já tentou. Não, Senhor, mas na verdade Deus nos conhece, no nosso cerne, no nosso interior, as nossas motivações. Ele esquadrinha coração. A Bíblia diz que Ele sonda corações e mentes. Quando Deus olha para mim e para você, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, e Ele descreve para nós dizendo: eu conheço as tuas
obras, Aramassou. Ele te conhece, ele me conhece. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Todas as coisas estão visíveis aos seus olhos. Então ele conhece você do deitar ao levantar. Ele conhece as intenções mais genuínas do teu coração. E a constatação que Deus traz a esta igreja é: eu sei as tuas obras. Aí ele diz que tem nome de que vives. Ele está dizendo assim: olha, sondando as obras de vocês, analisando vocês ao pé da letra, vocês têm nome de que está vivo, mas quando eu olho para vocês, vocês estão mortos. Tens fama que vive, mas está mortos. Mas estão mortos. Essa é a constatação de Deus para a igreja de Sardes. E essa é a constatação de Deus para a igreja em muitas cidades, em muitos países. Agora você sabe de uma coisa? As igrejas em outros países na Europa, você sabia que já morreu? Muitas igrejas, muitos templos foram vendidos. E hoje são bares, restaurantes, academias. Lá, antes da igreja morrer, antes de muitos morrerem, o liberalismo teológico entrou. O relativismo. Não, pastor, não é bem assim. Não, pastor, não é bem assado. Aí os pastores se encaminham por veredas de heresias e vai liberando tudo dentro da igreja, dentro dos templos. Daqui a pouco as pessoas estão mortas espiritualmente. Aí elas perdem o desejo de estar na igreja, elas perdem o desejo de buscar a Deus, elas não oram mais, elas não buscam mais, e esses são sinais evidentes de que a pessoa está morrendo, se ela não já morreu. É por isso que nós devemos orar, porque a Bíblia diz que muitos estão à beira da morte, mas a minha oração é que estes que estão à beira da morte sejam fortalecidos. A minha oração é que estes que estão mortos espiritualmente sejam avivados, despertados, ressuscitados pelo poder, pela obra genuína do Espírito Santo. E que quem sabe eu consiga ver em nome de Jesus uma igreja lotada, orando e clamando aos pés do Senhor. Todos os dias diante da face de Deus. Como estão os teus batimentos cardíacos e espirituais? Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Escute isso aqui. Deus diz assim: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. As nossas obras têm que ser perfeitas não diante dos homens, mas diante de Deus, acima de todas as coisas. E a pergunta que você precisa se fazer é: as minhas obras estão perfeitas diante de Deus? As minhas palavras estão perfeitas diante de Deus? A minha consciência está perfeita diante de Deus? Queridos, escute, não é tempo de viver oba-oba. Não é tempo de viver de falácia, não é tempo de viver na superfície. Nunca se viu uma geração tão corrompida, nunca se viu uma geração de crente que não ora como esta, uma geração de crentes superficiais, uma geração de crentes que não conhece a palavra de Deus, uma geração de crentes sem vida, uma geração de crentes que não foram transformados pelo poder do Espírito Santo, uma geração de crentes que não nasceram de novo, uma geração de crentes que, embora tenha conhecimento, mas é um conhecimento sem vida, sem a presença do Espírito Santo. Tantas pessoas
Nos falta vida. O que falta hoje nas pessoas é vida. Vida. A vida de Deus em nós. Talvez você, ao olhar para mim, diga: pastor, eu estou morto espiritualmente. Eu estou morta espiritualmente porque eu não oro mais. Eu não tenho mais prazer de estar na igreja. Eu não tenho mais prazer de meditar na palavra. O meu coração não arde, o meu coração não queima. Querido, se o teu coração não queima, se não existe fogo no teu coração, se não existe brilho nos teus olhos, é porque a morte espiritual já assolou você. E você precisa clamar a Deus, ao Espírito Santo, por uma ressurreição espiritual. Para que naquele grande dia eu não descubra que a minha vida toda foi uma perdição. Chegar no grande dia e descobrir que o tempo todo eu estive morto, embora estava vivo. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas é interessante notar um alerta, uma direção que Deus dá a esta igreja. Lembra-te. Ei, olhe para mim. Lembra-te. Lembra-te. Lembrar de quê, pastor? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Quando esta palavra entra dentro de nós, ela produz vida em nós. Você sabe por que a igreja hoje está morta? Eu falo igreja geral. Está faltando a palavra. Está faltando o Espírito de Deus. Está faltando a palavra que é viva e eficaz. E está faltando o Espírito de Deus. O clamor e a oração pela presença do Espírito entre nós. Que vai derramando vida, vai derramando o poder e a glória dele, a glória de Deus sobre nós. E esta palavra, à medida que ela vai entrando dentro do nosso coração, ela vai produzindo vida. E nós vamos tendo vida, e nós vamos tendo vida, 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 vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É inspirada pelo Espírito de Deus. É por isso que nós, como pregadores, nunca podemos deixar de pregar a palavra. Nós jamais podemos substituir a palavra. É a palavra de Deus que produz vida em mim e em você. Palavra de Deus. Caramba. Poder do Espírito. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Como é que vai falar de arrependimento para um povo que se acostumou com o pecado? Como é que vai falar de arrependimento para uma igreja que trouxe o pecado para dentro dela e fez do pecado companheiro fiel? Como é que vai falar de arrependimento para uma igreja que se acostumou com a convivência, está vivendo harmoniosamente com o pecado? Como é que vai falar de arrependimento para um povo que o coração foi endurecido pelo pecado? Como é que vai falar de arrependimento para um povo que não está acostumado com a palavra de Deus? Como é que vai falar de arrependimento para mortos espirituais que
que não ouve. Então, antes de falarmos de arrependimento, é necessário clamarmos a Deus para que haja ressurreição. O liberalismo entrou. Pode tudo, vale tudo. O que importa, os meios não importam, o que importa são os fins. Meu Deus, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Por que como ladrão? Porque nós não esperamos, sem que esperemos. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas. Presta atenção no versículo 4. Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Vestes aqui fala de vida. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, dentro desta igreja de Sardes, tenham as poucas pessoas que não se contaminou com o pecado, que não se contaminou com o mundo, e essas pessoas estão vivas, essas pessoas têm a minha direção, essas pessoas têm o meu espírito, essas pessoas têm a minha presença, e essas pessoas andarão de branco comigo, porque estas pessoas são dignas disso. Quem andará com o Senhor? Será que eu não me contaminei já com o mundo? Será que nós não nos contaminamos ou não estamos contaminados pelas coisas desta vida, por esse sistema maligno que assola o mundo? Será que as igrejas não estão contaminadas pelo pecado, pelo liberalismo, pela tietagem gospel, pelo mercado gospel? Você já viu o mercado gospel? O mercado gospel domina. Você acha que Deus agrada disso? É tudo vendido, é tudo vendido. São congressos milionários. Quem não pode pagar não vai. Já falei e vou repetir. Um dia que Deus me dê a condição, eu vou fazer um congresso em Conquista. Agora ninguém vai pagar nada. Vou arrumar inimigo, mas eu faço. Que coragem de peitar a gente eu tenho. Você pode escrever o que eu estou falando. Pastor não pode com você. Agora comigo pode e vai. Mas você está fazendo de graça, é de graça mesmo, é para todo mundo ir. Quem quiser ir, vá. Você está curtindo com o quê? Com o dinheiro da igreja. A igreja paga, é para ela mesmo. Vai, você pode escrever. Pode escrever o que eu estou falando. Pode escrever, tudo que eu falar no time desse público você escreve. Que a gente é provado pelas palavras que saem da nossa boca. Mas o mercado gospel vai acabar. Vai. Se Deus quiser e se depender de mim, Ele quiser me usar, pode me usar. Que coragem eu tenho. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer, queridos, ao que vencer, no céu não entra perdedor. No céu não entra covarde. No céu não entra contaminado. No céu não entra pecador. No céu não entra pecado.
No céu entra um povo que se arrependeu, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi vivificado, que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. Ao que vencer será vestido de branco, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naquele grande dia, os nomes serão pronunciados. João, venha meu filho amado, este é George, Machou, Cristiano, Samara, Samuel, Igor, Márcio, Cíntia, e enfim. Existe um hino que diz: quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E o Senhor vai chamar. Eu confessarei o seu nome. Grazi, Murilo, Armando, Carlos, Marcos, Diel, enfim. Deus vai confessar, Jesus vai confessar o nome. E naquele grande dia nós estaremos ali, prontos. E sabe o que diz ainda em Apocalipse? E Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais pranto e nem dor. Ali haverá a glória de Deus, e viveremos sempre com Ele. Estaremos eternamente com o Pai. No Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida em Cristo. Vida em Cristo. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus. Esta é uma noite, este é um momento de reflexão, é um momento de que o Espírito Santo quer tocar em nós, mover o nosso coração, transformar a nossa vida, nos conduzir a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira transformação da nossa vida e do nosso caráter. Jesus ressuscitou Lázaro fisicamente, mas Jesus quer ressuscitar muitos Lázaros que estão mortos espiritualmente, trazer vida. E quando a vida pulsa em nós, o nosso coração bate, e a gente sente um fogo da glória de Deus em nós, o Espírito Santo dentro de nós fluindo, e nossos olhos têm brilho, nós temos brilho nos olhos e fogo no coração. A presença do Espírito Santo de Deus em nós, a presença da vida, a vida de Cristo em nós, produz em nós brilho nos olhos e fogo no coração.
brilho nos olhos e fogo no coração. É o que o Espírito Santo de Deus, é o que a vida de Cristo em nós faz. Nós precisamos ser essa geração que vive Jesus. Nós precisamos ser essa geração tomada e movida pelo Espírito de Deus. Eu preciso ser alguém movido pelo Espírito de Deus. Você precisa ser alguém movido pelo Espírito de Deus. Nós vamos sair da superficialidade do relacionamento com Deus e ter vida com Deus todos os dias, sentir. Gente, eu estava hoje dentro de casa, tem hora que eu estou dentro de casa lá, eu sou tomado assim de uma forma tão gloriosa. Estava no terreno, tem hora que ninguém vê. E ali eu sinto aquele fogo no meu coração, aquilo parece que vai explodir dentro de você, uma coisa tão gloriosa. Parece que você vai explodir igual bomba. É tão maravilhoso, porque aquilo não contém, está dentro de você. Domina a sua vida, é tão maravilhoso. E aquilo parece que vai explodir, é tão... Falta palavras para descrever, para informar. Que sentimento maravilhoso é esse? Sabe o que é isso? É a presença da vida de Cristo em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Ele se move dentro de nós. Ele se move dentro de nós. A vida de Cristo está dentro de nós. E volta e meia a gente percebe esse mover do Espírito dentro de nossos corações. E a gente começa a saltar no lugar onde nós estamos. É isso que nós precisamos sentir. Esse mover do Espírito Santo dentro de nós, dentro de cada um de nós. Da gente estar dentro de casa, a gente começar a orar. E perceber que existe uma nuvem da glória de Deus sobre as nossas vidas. Mais do que uma religião, mais do que um ato metódico de vir a este lugar, mais do que simplesmente levantar a mão, mais do que simplesmente cantar, mais do que simplesmente pregar, é viver Jesus todos os dias. É ter Jesus atuando nos nossos corações todos os dias. Hoje nós vamos participar da ceia, mas esta ceia nós precisamos trazer à memória que foi por causa disso, que nesse dia nós nos lembramos da vida de Cristo e que Ele morreu para que nós tivéssemos vida e que nós fomos sepultados com Jesus, mortos para o mundo, porém vivos para Deus. Mortos sim para o mundo, porém vivos para Deus. Mas jamais vivos fisicamente e mortos espiritualmente. Mas que possa ser o contrário, mortos fisicamente e vivos espiritualmente. Porque pior do que a morte física é a morte espiritual. Que você possa pensar nisso, que você possa refletir nesta palavra e que haja vida de Cristo em você. Pense nisso e que Deus te abençoe.